Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um episódio do Com a Palavra Podcast. E estamos no episódio Minha Colinha Gospel 59. Episódio 59 com o tema Quem cuida de quem cuida. Olha que tema interessante. Eu estou muito interessado nesse tema, nesse episódio de hoje. Porque vivo isso e sofro isso. Né? Todos nós aqui nessa sala, aqui no nosso estúdio improvisado, nós vivemos e sofremos disso aí. Estou muito interessado no episódio de hoje. E para abrilhantar e trazer um peso, o peso físico eu estou trazendo, agora o peso espiritual, nós temos aqui o nosso grande amigo Rodrigo Fera. Tenho até medo. Deixa ele terminar de se apresentar aí. E aí, pessoal, faz um tempo, né, que a gente não apareça aqui, né? Mas estou sempre aí nos bastidores. Semana passada teve a gravação, né, com a palavra mulher, eu tava ali, né, no notebook ali, sendo o cara que apoia, e hoje tô aí, né? Peguei umas férias aí da faculdade. Então, Deus, isso é bom. Vocês vão me ver aí nos próximos episódios aí, durante essas férias, tá? Vou estar aqui contribuindo aqui na mesa, mas pode ter certeza que eu tô aí firme e forte, apoiando aqui, e enfim, né? É isso. Eu acho que todo mundo já sabe quem eu sou, né? Já me conhecem. E vamos aí para mais um episódio, né? Eu também tô bastante interessado nesse episódio. Creio que vai ser bênção. Vai, já como todos os outros, esse aqui também vai ser. E para elucidar as ideias e trazer todo o tema aqui, nós temos para não errar, Alessandra Belaguarda. Pronto, agora ela vai se apresentar, né? Ela vai se apresentar. Eu vou deixar livre com você, certo? Você pode dizer quem você é, como pessoa, como cristã. Fique à vontade para se apresentar para a galera. Tá certo. Bom, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Quero agradecer esse convite, né, e se tratar do tema que vocês trouxeram, que é tão importante, né. Meu nome é Alessandra Belaguarda, sou casada, tenho 2 lindos filhos. Qual é a mãe que não diz que os filhos são lindos, né? Verdade. Minha mãe sempre diz. Minha mãe sempre diz. Eu lembrei da sua mãe mesmo. Tá lembrando, né? E durante muitos anos, né, pela graça de Deus, nós fizemos missões, eu e meu esposo. Desde cedo, acho que na minha adolescência eu me envolvi com missão. E venho de uma família pastoral, então tenho aprendido com Deus, tenho aprendido também com a ciência. Deus traz a ciência para confirmar as escrituras. Eu acho isso extraordinário. Não tem nada que seja contra as escrituras, sempre é afirmando. E aquilo que é contra pode ter certeza que vai desaparecer durante os anos, né? E aí, uma das coisas que nos afeta muito e que nós vimos como importância, tanto no campo missionário, transcultural, como no Brasil, no contexto também de igreja local, de extralocal, nós percebemos que essa demanda dos cuidados, todo mundo na igreja sabe cuidar de alguém e ama cuidar de alguém. Mas quando se trata de cuidados consigo, é algo que puxa para a sua consciência do autoexame. Então, é um assunto bem abrangente, mas muito gostoso e importante, né? E quando os cuidados não vêm, eles são visíveis pelos sintomas, pelas coisas que acontecem no cotidiano, mas quando eles vêm, eles também são visíveis. Então, eu queria que vocês, nesse contexto que vocês trouxeram, né, que, como eu falei para vocês, um tema muito bom, nesse contexto eu queria que vocês pudessem parar também para pensar em vocês que estão aqui na mesa. Porque eu sei que tem 2 líderes aqui, né? E aí vocês também ficarem à vontade para fazer o que vocês quiserem aqui e vamos ver o que é que eu posso ajudar vocês, né? Na elaboração desse contexto. Não, veio bem a calhar mesmo, assim, porque tanto eu a gente chama de facilitador, né? Que é o líder de pequenos grupos lá na igreja. Só reforçando aqui,
a equipe do podcast, nós fazemos parte da mesma igreja, né? Igreja Batista Vida Nova. E eu exerço, né, a função de líder do pequeno grupo de 15 a 17 anos e professor da escola bíblica da classe de 15 anos acima e professor dos menininhos de 9 a 11 anos na Geração Futura, que é o Ministério de Crianças. Que bênção. Aí o Rodrigo, ele também... Eu ainda sou um privilegiado porque, digamos assim, eu tenho um líder, né? Que é o Godin. Né? Então, eu sou professor da escola bíblica dos adolescentes. Os meninos que Madison cuida, eu sou o professor lá, deles lá. Né? Quebra a cabeça com eles lá. Mas, assim, diferente. Madison tem Ilcinho, né? Cadê? Foi arrebatado. Foi arrebatado. Vixe, agora eu fiquei com medo. Será que eu fiquei aqui? Mas, assim, ele tem Ilcinho, mas ele não tem aquela pessoa por perto ali, próximo a ele, né? Então, eu já tenho, digamos líder assim. próximo, realmente. Então, ele já digamos assim, a situação dele é mais crítica, né? Exato. Porque ele não tem um pequeno grupo que nem eu tenho. Assim como o Wilson também, quem não tá vendo, tem... Nós dois aqui, tem Wilson que tá na mesa ali que tá apoiando aqui. Dos bastidores ali. Isso. E ele é o nosso supervisor no Ministério dos Jovens, tanto os pequenos grupos como a EBD. Na EBD ele não é nosso supervisor, mas ele é o responsável pela classe de 15 anos acima. E também acho que também ele deve passar por isso, porque ele também não tem um líder acima dele, assim, onde que ele possa compartilhar e ser cuidado, né? E eu acho que é justamente isso que a gente vai falar muito hoje à noite, né? Porque, assim, não é nem, digamos assim, na pirâmide, a preocupação nem é quem está na base da pirâmide, né? Dessa questão de liderança, né? É quem está mais acima. E o Sim, como sendo um supervisor, quem estaria acima dele seria o pastor. Então... Na hierarquia da nossa igreja, dessa forma. Então, assim, como é que ficam essas pessoas que estão mais acima, né, nessa pirâmide? Como que está sendo esse cuidado? Isso. Então, fica essa preocupação. Ainda mais, assim, não vou nem falar dos missionários, né? Aí que a coisa fica mais, digamos assim, intensa. Mas né? antes de falar no assunto, deixa eu perguntar sobre você. Você falou que nasceu na família de pastores, né? De pastores, mas sempre foram evangélicos ou? Não. Os meus pais não eram, mas a família deles sim, né? Tem o irmão, o outro irmão, todos pastores, e aí depois veio ele que se converteu, e depois de um tempo assumiu o ministério também, né? Pastoral. E aí eu... Contato com o evangelho você sempre teve? Tive, mas aceitar Jesus, ter experiência com Deus foi a partir de 16 anos. E aí, como uma boa psicóloga, eu ia perguntar para vocês, né? Tem alguém cuidando de vocês, né? Hoje, nessa semana, vocês passaram por esses cuidados? Essa pergunta que eu deixo para vocês, eu deixo para todo mundo, né? Que está aí escutando. Essa semana, alguém cuidou de você? Né? Quando a gente vai começando a diminuir, né? Esse filtro, a gente começa a perceber que quem cuida também, às vezes, não deixa ser cuidado, né? Eu tenho essa dificuldade. Rapaz, parece que ela tá me lendo, ela tá lendo. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes, assim, vou falar... Fale por você. Rodrigo me corrija. A gente que tá no mesmo barco, vamos dizer assim, às vezes, quando o negócio aperta mesmo, aí Rodrigo, por ser mais próximo de mim, ainda, de vez em quando a gente vamos... um espetinho ali pra gente conversar e tal. Aí, mas assim, quando o mar já tá assim, passando do queixo, já afogando. Aí a pessoa procura alguém pra conversar, mas é difícil. Mas assim, é recíproco também. Tipo, por mais que eu tenha o meu facilitador, que é Godin, eu já não sou... por mais que ele seja o meu líder, eu não sou tão muito próximo dele, quanto eu sou de Madison. Até porque essa amizade já desde quando eu entrei na igreja, a gente era de um PGM, né? De um pequeno grupo. Então, desde quando eu entrei na igreja... 2016. Eu já tinha ele como ali uma pessoa do lado, membro do PGM. E aí a gente continua essa amizade até hoje. Então,
por mais que eu tenha um facilitador e tudo mais, ele é a pessoa que, digamos assim, está mais próximo a mim. Tanto ele quanto o Ilcinho, que é aqui, as pessoas do podcast. Então, são como se fosse minha rede de apoio. Então, se em algum momento eu estiver passando por algum aperto, alguma coisa, eu vou socorrer a eles. É claro que eu vou falar com o meu facilitador, mas, enfim, em questão de intimidade, são com eles mesmo. Fica mais à vontade, né? Mas isso é normal a todo mundo, né? Essa pergunta foi só para a gente pensar um pouquinho mais. Refletir, e né? refletir sobre deixar ser cuidado, né? Normalmente pai, mãe não se deixa ser cuidado por um filho, né? E assim sucessivamente, né? Às vezes não é porque não quer, mas é porque está tão acostumado a cuidar de alguém que quando alguém vem cuidar dele, é imperceptível como, e voluntariamente a pessoa, não precisa não, e deixa que eu faço, né? E aí a situação, aquela ferida que às vezes não é curada ali naquele momento, se for deixando para depois, aí vai inflamar, vai crescer. Então, realmente é importante, né, ter esse cuidado o quanto antes, né? Exato. Então, para quem está assistindo aí e fez essa autorreflexão e identificou, rapaz, é mesmo, eu preciso ser cuidado e eu não estou deixando de ser cuidado. Então, né, procure. No meu caso, ainda assim, eu considero um pouco difícil, dentro da galerinha que eu tô andando ali, porque são meninos de 15 a 17 anos, né? Sim. Então, são realidades totalmente diferentes. Não tem... Por isso que quando acordar no pescoço é que eu procuro a pessoa mais próxima, que é a Rodrigo, assim. Mas não tem muito mesmo, assim, com quem conversar. Tem dia que conversar com a parede. Tranca no quarto e conversa com a parede. Com Deus, assim, é claro que Deus é Jesus é o nosso melhor amigo, mas realmente a gente precisa ter alguém próximo, né? É, verdade. Show. Bem, Então deixa eu já fazer uma pergunta aqui para a Alessandra. Quais são as principais pressões emocionais que os líderes enfrentam hoje em dia, na sua concepção? Bom, no contexto, né, falando de uma forma geral, nós percebemos que os líderes enfrentam essa questão que eu falei, né, de cuidar das pessoas, mas às vezes não permitir que alguém cuide dele, não porque ele não quer, ele necessita, mas às vezes por falta de tempo, por falta de percepção mesmo, que ele precisa desse cuidado. Tem situação em que líderes, eles são já estão tão mecânicos, está tão no automático, que eles nem percebem quando a própria família quer cuidar deles. E às vezes esse cuidado pode vir como um presente, né? Pode vir como uma aceitação, que bom que você está cuidando de mim, mas dependendo da situação pode vir até como uma ofensa. Né? Porque alguns líderes, eles se sentem nessa carga de tipo um super pai, Sim. que eles precisam ser um super ser. E essa realidade, vou trazer assim no senso comum, ela não é só a nível de Brasil, ela é a nível mundial. Né? As estatísticas mostram que parte das lideranças, principalmente religiosas, incluindo pastores, né, estão adoecendo mentalmente. E da pandemia para cá tem só aumentado. A gente eu vejo assim, eu não sei qual, eu não vem na minha mente agora o nome, mas aconteceu de pastores sofrerem depressão, né? E a gente nunca imaginou que, poxa, um pastor sofrendo depressão, como é que pode isso? Mas, né? Tá acontecendo, né? Mas por que você acha assim que os líderes têm um pouco mais de dificuldade de estar... Vou trazer recebendo essa ajuda, você tá dizendo? De tá levantando essa bandeira, assim, tô precisando de ajuda e tal. Sim, Pronto, sim. Existe um preconceito? Eu vou trazer de uma forma bem global, bem geral, para que a gente possa, que não são todos, né? Vamos botar assim 100% da liderança, vamos colocar assim 70%. Porque tem aqueles que já nasceram nesse contexto de aprendizado, de entender que por ser filho de pastor, eu preciso ser cuidado, então eu vou deixar cuidarem de mim e gostar disso. Mas não é nem que seja uma coisa de um orgulho, não é nada disso. É porque, assim como vamos trazer a relação pai e filho, um pai com um filho, como você trouxe aqui, são crianças, são adolescentes de 16, 17 anos. Então, quando você tem ali 40, 50 e você vê seu filho de 18 querendo cuidar de você, por mais que você ache aquilo lindo,
e você admire, receba, você sempre vai achar que você está sendo um peso para ele. E aí você vai dar um jeitinho de ajudar ele a cuidar de você. Quando você deveria deixar ele realmente do jeito dele cuidar. Então, vamos trazer esse exemplo para dentro de uma liderança pastoral. Certo. Normalmente, ele tem ali uma equipe, o trabalho está todo distribuído, mas vai ter coisas que, por aprender, pelos anos que se passaram, no contexto dele, fica até no inconsciente dele, de forma involuntária, que ele acha que o irmão X não pode cuidar disso. Quem tem que cuidar é ele. Entendeu? E às vezes o irmão X está cheio de boa vontade. Deixa eu cuidar para você descansar um pouco. Mas se ele não estiver lá, o negócio não vai sair 100%. E sem maldade. Né? Às vezes é uma coisa assim, porque eu quero dar o meu melhor, porque eu tenho que estar junto com o meu liderado, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que cuidar dele. E é nesse vai e vem do dia a dia, entra ano e sai ano, que ele deixa de perceber algumas coisas, alguns sinais que a própria Bíblia traz para nós, que nós devemos, examine-se o homem a si mesmo. Esse exame é importantíssimo, mas é o mais difícil de se fazer. O autoexame é você ter usado ali mais ou menos 60% da sua inteligência emocional. Hoje em dia, estudos trazem que uma pessoa que tem um QI muito elevado, se ela não tiver gestão das emoções, ele não vai conseguir desenvolver até o fim um projeto. Ele começa coisas e não termina. Ele pode até desenvolver algo novo, uma nova criação, algo que vai ser perfeito para aquela geração. E ele não consegue ir até o fim, vem alguém e rouba a ideia dele. Por quê? Porque ele não consegue administrar o básico, que são todas as suas questões emocionais. Então, normalmente, a gente tem essa tendência de se dedicar demais a algo que nos impulsiona e de menos a algo que não nos impulsiona. Então, os pastores ali, no seu contexto do dia a dia, vamos colocar ali quase 70% a 80%, eles cuidam de muitas pessoas, mas deixa pouquíssimas pessoas, talvez uma pessoa insistente demais, sua esposa, cuidar dele. Foi muito específico. Rapaz. O que não tem esposa, né? Fica mais difícil. Será que teve algum recado para alguém? Mas isso é comum, isso é comum mesmo. E pode não parecer, mas isso é normal. E às vezes esse cuidado ele só vem perceber depois que vem algumas questões junto com o ministério, o desgaste, né? O desgaste ele só é percebido quando uma série de situações acontece. Às vezes o descanso, às vezes, tem gente que tira ali um tempo de férias e não consegue descansar. Porque a mente está trabalhando 24 horas. Sim, por mais que ele esteja ali naquele momento, a mente não descansa em tempo nenhum, né? Ele está sempre pensando, preocupado. Eu estou aqui descansando, mas como é que deve estar lá, hein? Como é que deve estar... Eu sei que eu deixei algum irmão lá responsável, mas será que tá dando certo? Será que tá ocorrendo tudo bem? Então, ele tá ali naquele momento, mas a mente dele tá em outro lugar, não é isso? Isso. Então... Realmente. E dados estatísticos, agora não sou eu falando, são dados estatísticos, falam que normalmente lideranças religiosas, e aí vão envolver várias, né, religiões, né, lideranças religiosas, e inclusive a nossa parcela de evangélicos está com uma parcela maior nisso, são lideranças muito proativas, mas muito adoecidas. Em que sentido? Esgotamento, depressão, que foi um que você trouxe agora, né, recentemente, na questão realmente do estresse, do transtorno de ansiedade ser desenvolvido, a pessoa nunca teve desenvolvê-lo, né? Então, às vezes a pessoa está com todos os sinais e não sabe, porque ele não sabe fazer o autoexame, que é aquele exame básico, né? Como é que eu estou me sentindo hoje? E às vezes quando a gente faz esse exame, a gente não percebe tão bem como a pessoa que está do teu lado, a tua mãe, o teu pai, a tua esposa, o teu filho, às vezes está dando sinal para você. Por exemplo, está numa conversa com um adolescente e de repente ele lhe tira a paciência, né? Quase nunca acontece. Quase nunca acontece. E aí lá fora você vai conseguir controlar mais esse seu filtro, né? Concorda comigo? Mas dentro de casa, o filtro... exatamente. O cara não tem filtro, né? O cara é o local de você... jogar para fora tudo. Isso. Mas não é sadio também.
Aí quem sofre é quem tá na casa, né? Por exemplo. Mas você tem então, aí só que não é sadio. Aí você vai descontar numa pessoa que tem nada a ver. Sim, então. Aí muitas vezes você quer botar pra fora e ainda. Você tá em casa, você tá relaxado. É pra estar relaxado. Aí só que você não pode, porque ali tem gente que não tem nada a ver com seus problemas. Então aí. Por isso que eu falo, às vezes é você entrar no quarto, olhar pra parede e conversar com a parede. Porque... E uma outra coisa interessante, sabe qual é? É a culpa. O sentimento de culpa, ele não é muito identificado, mas nos nossos consultórios ele é perceptível. Na hora que você está avaliando ali a pessoa de forma verbal, de forma corporal, de expressões, e aplicando algumas ferramentas, às vezes você não precisa nem chegar à fase 2. No primeiro estágio da conversa, você já percebe que essa pessoa está carregando uma culpa excessiva. E carregar a culpa, nem sempre você vai estar, eu deveria ter feito isso. Não, às vezes você está lá cheio de energia, pronto para dar a sua vida por aquilo ali, por causa de uma culpa. E às vezes não é o que Deus está te pedindo para fazer. Às vezes não é o que a igreja está te pedindo para fazer. Às vezes é o que você acha que tem que fazer porque você tem um sentimento de culpa disfarçado de qualidade no serviço que eu presto. Entendeu? E aí, isso aí corre o risco de ir para onde? Para um agente estressor. Daqui a pouco você controla com todo mundo dentro da igreja, controla até em casa, mas uma hora vai vir uma doença psicossomática, né? Vai vir uma gastrite nervosa, vai vir alguma coisa que vai sinalizar no corpo e você, não, tá tudo bem, você manda todo mundo se cuidar. Quem nunca fez isso? Vai no médico, mas você desmarcou seus médicos todos da semana, né? Quem nunca fez? Dá uma dura, né? Não pode. Exatamente. E aí, são coisinhas básicas que vai enchendo o copo, né? E quando o copo vai ficando cheio de problemas, ele tem que ser esvaziado, ser lavado. É igual eu digo que Jesus é o nosso maior modelo, né? Ele é para tudo, para mim. Ele é o maior pastor, mestre, amigo. O psicólogo que existiu na época foi o melhor. Ele não conversava com você assim, dizendo, faz isso. Você tem que fazer isso. A gente, quando vai conversar com as pessoas, a gente diz, Rodrigo, você tem que fazer isso. Né? Mas ele não, ele fazia, Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fizesse isso, você acha que daria certo? Aí Rodrigo pensa, Rodrigo que toma a decisão. Traz para reflexão. Traz para reflexão. Então, para mim, ele foi o maior exemplo de tudo. E o que Jesus fez? Teve momentos que ele se afastava de todos para ir orar. A melhor história para mim de descanso de Jesus foi aquele barco, né? Na tempestade, ele conseguiu deitar e descansar. Sim. Aquela mente estava totalmente sã. Porque para você, no meio da tempestade, no meio do alvoroço, você deitar e dormir de verdade, às vezes você pode estar afadigado, cansado demais e não dorme, não é verdade? É verdade. Ele dormiu e descansou. Tipo assim, ele está aí, os discípulos estão todos aí, eles podem resolver o problema, né? É tanto que ele já levanta dando um carão, né? É mesmo. Dando uma lição, né, em todo mundo. Verdade. Então, assim, nem sempre, a gente pode dizer que nem sempre... porque muitas vezes a gente, quando vê um líder, não vou dizer só pastor, ia dizer pastor, mas não, coitado do pastor, não é só, não são só os pastores, mas alguém que exerce um cargo de liderança, que ele tá assim, 100% pensando nas ovelhinhas dele, e mesmo de longe ele tá preocupado, ligando, perguntando, às vezes ele não deixa alguém fazer, como o Rodrigo falou, né, deixa alguém cuidando, mas ele tá ali, mesmo deixando alguém cuidando, ele tá ali do lado, perguntando, dizendo o que tem que fazer e tal. Às vezes a gente julga errado e começa a dizer, esse pastor, ele é centralizador nele as coisas, ele não deixa a pessoa, ele não gosta de ter ajudante, ele é centralizador, ele não gosta de ter uma pessoa ali ajudando. Então nem sempre é isso, então. Pode ser algo involuntário, como ela disse, né? Isso, pode ser involuntário. Tem essa questão da liderança centralizadora, né? Que eu costumo dizer, se é porque aprendeu assim, né? E aí foi executando assim e acha que tá tudo bem, né? Mas tem essa outra questão,
de às vezes estar fazendo porque quer fazer com qualidade, quer ajudar todo mundo, né? Quer estar junto, o sentimento de culpa está por trás, se eu não estiver lá, será que vai dar errado? Será que Rodrigo não vai se dar mal se não estiver lá? Se eu desligar o celular, será que a casa vai cair, né? Então, isso pode ser confundido com vaidade, assim? Sim. Existem os dois sentidos, né? Você fez uma boa colocação. Sim, e por falta do autoexame, ele não perceber que é uma vaidade. E às vezes até tem percebido, mas não quer assumir, né? Porque se tem uma dificuldade que você tem e você enxerga ela e você ainda não assume, você ainda está naquele estágio de será que é? Ou é porque o povo acha que é, né? Normalmente, vou voltar de novo para o casal. A mulher sempre vai sinalizar e falar alguma coisa, né? E às vezes o marido acha assim, não, isso é que ela tá falando que coisa dela, né? Mas aí vem um lá de fora que nem conhece ele e fala, aí, peraí, até o rapaz que me conheceu há 10 minutos falou isso, aí começa a chamar a atenção. Então, sintomas sinalizam, né? E aí eu não tô falando de nada de sintomas assim exagerados, do dia a dia, coisa do cotidiano mesmo. Pode ter uma certa vaidade, mas também pode ter um problema aí por trás. Uma falta da percepção de eu preciso estar lá para que precisem de mim. Tem essas pessoas também. Pessoas que desenvolvem, sem perceber, alguns transtornos, né, bem perigosos e estão convivendo com isso durante anos e só vão perceber quando já estão com seus 60, 70. Por quê? Porque aí fica mais agravante e começa a atingir o corpo, né? Aí para. Outra coisa, tem coisas que ninguém vai desenvolver transtorno nenhum, mas vai bagunçar a sua vida. E no mínimo vai lhe dar uma dor de cabeça, né? Se você não parar, em tudo nós temos que basear que a Bíblia nos instrui a dar tempo a todas as coisas. Há tempo de parar, há tempo de abraçar, há tempo de chorar, há tempo de guerra, há tempo de paz. Isso foi o cara que entendeu e pediu a Deus sabedoria, né? Ele, quando foi pedir algo a Deus, ele foi tão sábio que ele pediu sabedoria. Por quê? Porque ele ia governar um povo. Ele entendeu que se ele não tivesse sabedoria, esse povo ia chegar uma hora que ia sufocar ele. Então, nós vamos resumir. Se você para e você acha que uma obra ela não vai continuar porque você não está lá, tem uma percepção errônea sua nisso. E eu vou dar um exemplo meu, tá? Lá em 2008, quando nós estávamos na África, essa foi uma percepção nossa. Nossa primeira experiência transcultural, de campo transcultural. E nós entendemos que Deus colocou um amor sem igual por aquela nação, por aquele povo. Deus fez coisas maravilhosas, que a gente planejou para 5 anos, Deus fez em 1 ano. Né? Então, eu perdi o controle da coisa, eu era a pessoa que gostava de controlar tudo. E eu não percebia isso, porque desde novinha eu trabalhei com administração de empresas, planejamento, execução, ação, tudo isso ficava na minha cabeça até para dentro de casa. Então eu não percebia que eu era controladora. Lá, Deus fez eu perceber, né? E fez eu perder o controle do tempo. E uma das coisas que aconteceu com a gente foi a volta. Nós questionamos a nossa volta. Deus nos deu uma direção para voltar. Tudo aconteceu, tudo deu certo para essa volta, tanto para quem ia ficar lá, como para nós que estávamos voltando. E até milagres aconteceram. E a gente tinha certeza que precisávamos voltar, mas a pergunta era, e quem é que vai ficar com esse povo? Que pergunta! Depois você para perceber que pergunta, mas sem lógica, né? Você diz assim, Jesus, que pergunta egocêntrica, né? Esse povo existia antes de eu nascer. Deus é o Deus que me trouxe aqui e... Não faz nada pela metade, né? Não faz nada pela metade. E outra, se eu não existisse, Deus continua sendo Deus. Se eu não tivesse vindo, Deus continua sendo Deus. Então, quem sou eu para dizer... Então, quando eu me deparei com essa situação, eu disse, que tratamento, que divã foi esse de Deus, né? Quando eu me deparei com essa situação, e o Rodrigo também, eu disse assim, nossa, quantas vezes a gente não faz isso? Com os filhos, com a igreja local, com as coisas que a gente faz. Eu digo muito para mim mesmo lá em casa e até meus filhos riem comigo. Eu digo assim, ó, tem que aprender isso porque no dia que eu não estiver aqui, que eu for pro céu, vocês já sabem como fazer. E tem que brincar com essa questão de ir pro céu como se fosse algo divertido, gostoso, maravilhoso. Não é verdade que é? Por que trazer essa questão? Eu sei que é difícil o luto, mas por que ele é tão difícil? Que a gente não faz como o judeu. O judeu, ele tem
consciência de que ele vai nascer, desenvolver e um dia morrer. É tanto que eles respeitam os estágios da vida, do desenvolvimento humano. Veja se a gente responde e a gente dá tanta atenção aos anciões. É o pessoal da sabedoria. É verdade. Tem uma maturidade emocional grande neles. O judeu, eles sentam nas mesas para escutar os seus anciões. A gente trata como criança. Muitos lugares a gente olha assim, eu já estou falando da questão pastoral também. A gente olha como em algumas igrejas, que são pouquíssimas a nível de Brasil, cuidam do ancião. Mas muitas igrejas não têm nem suporte para isso. E quando vai chamar o povo para se voluntariar para isso, são poucos os que querem. Os que querem ou estão perto da melhor idade ou já estão nela. E estão dando atenção devida por isso. Mas, quando você para pensar, essa é a igreja que a gente precisa ouvir. Essa é a igreja que a gente precisa dar mais atenção. Eles têm uma experiência. Olha só, um pastor que tem ali 50 anos de ministério. Ele tanto errou muito, como ele tem muita experiência do que não fazer e do que fazer, né? E, enfim, né, o assunto é muito abrangente. Deixar você correr aí com o roteiro. Mas eu fiquei com uma curiosidade, né? A gente falou sobre questão de líderes, né? Com relação a essa questão de serem pressionados e muitas vezes não abrir mão, né? De algumas coisas, né? Ser centralizadores. Mas eu vejo na minha mente essa questão dos missionários, né? Porque eles vão numa missão e eles vão ali para cuidar daquelas vidas, né? Pregar o evangelho, muitas vezes implantar igrejas, ficar ali responsável por aquele povo, né? Às vezes implantar a igreja é que nem Paulo, né? Implantava a igreja e depois ia para outro lugar, aí implantava outra. Mas muitas vezes eles ficam ali responsáveis, né? Por aquela comunidade cristã. E aí, como é que fica esses missionários? Que rede de apoio, assim, eles podem ter, né? Muitas vezes a gente apoia aqui, daqui enviando recurso financeiro e tudo mais para poder dar um suporte a eles lá, né? Mas como é que fica esse cuidado, né? Deles lá? Como é que os missionários têm esse tratamento, né? Essa rede de apoio, como é que funciona? Sim, é bem difícil. Não é tão fácil, né? Porque o contexto deles é outro. Por exemplo, vamos supor que ele estivesse agora lá na Índia, com sua família, já estivesse morando lá há 5 anos na Índia, né? E seus filhos, teve um que nasceu lá, o outro é brasileiro, né? O outro é mais novinho, chegou bem novinho, então praticamente é como se tivesse nascido lá. Um exemplo básico, vamos dar esse exemplo aqui. Você tem uma família da terceira cultura. Você tem uma família aqui, tem brasileiros, uma família de indianos e uma família, tudo dentro de uma família só. Certo. E uma família que não sabe de onde ele é. Eu pertenço a esse povo ou a esse povo. Inclusive, uma volta para o Brasil teria que ter todo o cuidado com essa volta, para não acontecer problemas maiores, principalmente psicológicos, né? Que a questão de você se preparar para ter um choque cultural, para ir para qualquer lugar, é mais nítida, é mais fácil. A gente já vai com essa consciência. Mas a volta, o retorno, não. Por exemplo, você acabou de falar sobre os cuidados. Temos algumas associações brasileiras, né? Eu participei de uma que ela se chama Associação Missionária Transcultural do Brasil, né? Não sei se você já ouviu falar. Não. A AMTB. A AMTB, ela, no tempo da pandemia, ela lançou um projeto lindo. Reuniu pessoas de toda a parte do Brasil, profissionais também de todas as áreas, pastores de todos os lugares, de forma online para cuidar dessas famílias enlutadas, né? Onde a pessoa via o seu pai morrer, mas por um vídeo, e não tinha como voltar. Caramba. Nem tinha essa autorização. Às vezes tinha um recurso para voltar, mas não tinha como, né? Não podia vir. E aí todo esse contexto, além de tratar o luto, a gente tinha que tratar esse contexto. E muitos deles diziam assim, você não sabe o que eu estou passando. Você não foi a um campo transcultural. Às vezes uma certa revolta, né, que o luto traz, às vezes a negação, ali a revolta. Mas todo o trabalho que foi feito, né, e de forma voluntária, eu pude participar, né, numa dessas clínicas, e quando eu vi uma família inteira,
Eu peguei uma família que eu disse assim, Jesus, tem hora que você tem que pedir ao Espírito Santo para nos trazer ali o que ele puder, porque não adianta você dar uma palavra de conhecimento, você tem outra de conhecimento, mas não é a palavra que eu estou precisando. Né? Assim também é com a ciência. Vai ter um contexto para você e para você que são irmãos e estão na mesma família. Lembra que eu falei do contexto familiar? E essa família foi a coisa mais linda que Deus fez, porque eles em 2 meses eles conseguiram sair do quadro. Né? E tinha um que estava com depressão, que já estava com depressão. E isso foi, assim, maravilhoso participar desse contexto, mas são poucos ainda. São poucas igrejas brasileiras que têm departamentos ou ministério para esses tipos de cuidados, né? Inclusive até com as próprias lideranças, que a liderança até não se envolve tanto. A maioria pede para seus líderes ir se envolver nos projetos, mas eles são os que menos estão nesses projetos de cuidados. Aí eu trago para você aquela questão, às vezes por falta de tempo, por não perceber que antes de amar o próximo, ele tem que amar a si mesmo. Né? Aquela questão de estar bem para poder cuidar, né? Tipo, você tem que estar são para poder cuidar de outra pessoa. Como é que você está doente e cuidando de outra, né? Tem essa perspectiva aí, né? E todos nós estamos incluídos nisso. Se nós pararmos para perceber, a gente dá acesso a quem a gente confia mais, né? Mas às vezes vem outra pessoa que tem até um certo... tem pouco tempo com você, mas que está sendo até usado por Deus para trazer outro tipo de cuidado para a sua vida. E você, né? Dá aquelas barreiras, aqueles sinais de não, tá tudo bem, né? Brasileiro mente muito. Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? O café tá bom? Tá, o café tá bom. Às vezes tá horrível, né? Horrível. E é isso mesmo. Então, esse sentido... lá fora também tem muitas instituições e muitas igrejas que têm esse cuidado, mas ainda é pouca parcela. Mas é um assunto que já vai ter que estar nas mesas, vai ter que estar como um sinal de urgência dentro das igrejas. Porque já está chegando. Olha só, o que é que me veio agora à memória. A igreja ela tem que estar pronta para cuidar de tudo e de todos, concorda? Sim. Porque ela é um grande hospital. Né? Ela é um grande centro de recepção. Ela é um grande local de acolhimento. Então, eu vou acolher desde uma pessoa viciada em drogas a um empresário que está falindo e que está querendo tirar a vida. Eu vou ter que acolher esses 2 níveis de pessoas, se eu não souber acolher. Então, são coisas que futuramente não, que agora seria bom que a gente já tivesse, mas que temos que nos preparar. E aí, quando eu falo igreja, eu falo de mim, de você, de todos nós, né? Não só da instituição em que nós fazemos parte, porque se na instituição que eu faço parte não tem, e eu estou pensando nisso, quem sabe não sou eu que Deus quer usar, então quem sabe não é você que vai lançar esse projeto para ser orado, para ser estudado, para ver como é que pode começar. Pode começar pequenininho, depois ele vai tomando outra proporção. Mas é algo a se pensar. Nós precisamos cuidar dessa geração e cuidar das nossas vidas, porque senão nós não vamos ser a geração do amanhã. Né? E o nosso contexto hoje é diferente do tempo de Jesus. Né? E Jesus e os discípulos se cuidavam. Preste atenção se eles estavam conversando com todo mundo o tempo todo. Se eles estavam... Não, tinha hora que estavam com a multidão, tinha hora que estava só eles. Tinha uma hora que eles fechavam ali e ficavam entre eles, né? Ali. Não tinham contato com a multidão de todo o tempo, né? E é isso, né? E hoje, como você falou muito bem, os tempos tudo é muito rápido. A questão do tempo, você tem que fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Então, tá uma loucura. E aí, a consequência é o que a gente tá vendo aí, né? As patologias, né? Que a gente enfrenta, né? Mentalmente. E aí tem as patologias, né? E tem os transtornos que são desenvolvidos, né? E teve uma coisa aqui que eu olhei pra ele e me lembrei. Ixi, olhou pra mim. Olhou pra mim e lembrou de um distúrbio. Eu tô bom. Tem uma coisa interessante, Rodrigo, é Rodrigo, né? Sim. Você tava falando aí, né? E aí, se a gente não se cuidar, as patologias e os transtornos podem surgir. Mas tem outra coisa bem, bem importante,
que a Bíblia fala assim, Deus nos instrui, dizendo, tenha fé em uma criança, né? Ou seja, o que é que tem a ver fé com isso? Tudo a ver. A fé, você já nasce com ela. Tem gente que diz, não tenho fé. Eu, na mesma hora que a pessoa diz, eu não tenho fé, eu digo, vamos lá. Você pensou no seu aniversário desse ano? Então você tem fé para viver até lá, né? Então, Deus faz a gente parar para pensar que a gente já nasceu com essa fé. A gente tem fé para fazer uma dívida aí de 30 anos, né? Para pagar uma casa. Aí, coloque fé nisso, viu? Oxi, isso aí agora vai ter medo. Parcela em 48 vezes. Isso, que Jesus vai voltar daqui a não sei quantos milhões de anos. Então, nossa fé, ela existe, mas ela não é alimentada? Do mesmo jeito é nossa mente. O segredo de Deus revelado é a mente humana. Tem um segredo grande disso aí. Veja bem, o que é que a palavra diz? A palavra diz que nós devemos renovar essa mente, né? Uhum. Por que a palavra instrui a isso? Lá naquela época, desde aquele tempo, o pessoal já percebeu isso. Por que você vê Davi, um cara que ia para o meio do mato, cuidar de ovelhas, depois se torna governo e continuar com algumas coisas que ele aprendeu no meio do mato, com Deus. Davi era um cara que poderia ser taxado de louco. Se você entrasse agora na sala aqui, Davi tivesse, Davi, bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Porque ele é bom, porque é lindo ver esse contexto ali bíblico. Mas na época de Davi, ele podia ser taxado como louco, ele falava com ele mesmo. Ele entendeu que a fala livre, antes da ciência trazer, era cura. Ele entendeu que a fé viria pelo ouvir. E aí vem Jesus e traz esse contexto para nós. Vem o Paulo, cheio de defeitos, cheio de problema, e ele olha para ele mesmo e diz, eu vou me desfazer de todo esse conhecimento que eu tenho, porque esse aqui é o importante. Esse conhecimento simples do Evangelho está sobre todo o conhecimento que eu tenho. É a base para tudo. E aí, por que Paulo não adoece? Por que a pessoa vai para uma prisão, no lugar de xingar todo mundo, reclamar com todo mundo, que ninguém foi visitar, só foi visitar o outro lá, né? Ele não fez isso, ele incentivou a igreja. Como é que alguém na prisão consegue incentivar? Mandar alguém se alegrar, perseverar, cuide, continue, né? Você para pensar, que negócio é esse? Aí você para e diz, isso é uma mente que foi bem alimentada. O segredo de Deus está na mente, assim como o diabo imita isso também. O segredo do diabo está na mente. Vamos lá, como é que você usa seu celular hoje, depois da pandemia, e como você usava antes da pandemia? Entendeu? Saiu um estudo científico, há 3 anos atrás, comprovação científica, que quanto mais informação você recebe, aí eu vou trazer para o senso comum, suas memórias de curto prazo, elas são deletadas de forma erradas e rápidas demais, a ponto de causar dano. O que é isso? Você aqui acabou de receber mensagem do celular de alguém chamando você lá fora, eu conversando com você, e você olha para a tela, tem mais 10 informações, você volta para cá, o seu sentido e as suas memórias estão trazendo informações sem filtro para você. O seu cérebro, para funcionar normalmente, ele vai dar um delete, ele vai tirar algumas informações e vai dizer, isso não é importante para Rodrigo, joga fora. Mas aquilo que chamou a atenção de Rodrigo vai dizer, epa, isso é importante. Vamos armazenar na memória de longo prazo? Vamos supor então é isso, que foi uma tragédia. Que eu tô esquecendo as coisas. Isso, aí vai na geladeira e não sabe o que é que foi buscar. Ou colocar coisa que não é para colocar dentro da geladeira, tipo uma cafeteira. Não, aí já é uma coisa, aí já é alguma coisa já grave, né? Aí já é uma situação. Não foi a cafeteira toda, mas foi o copo de café a gente tava da cafeteira, cheio de café, guardei na geladeira. Mas aí já é uma coisa mais grave, o seu caso. Né? Tá um caso mais raso, o seu aí já é mais complicado. Mas, por favor. Tô brincando. Então, o que é que eu quero trazer com isso? É que é simples. A ciência está confirmando o que a Bíblia já nos alertou lá atrás. Ele disse assim, filho, eu preciso que você entenda que você precisa conhecer. Mas a verdade tem que sobressair. Então, conheça sobre tudo, mas entenda essa verdade que liberta. Que liberta o quê? Sua mente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que vai ser tirado da terra? As escrituras. O que é que você não vai ter mais acesso? Né? Os sinais estão antecedendo a volta de Jesus. O que é que está acontecendo com a geração? A nossa geração sempre desejou projetos.
Você projeta seu casamento, sempre você tem sonhos. Você conversa com a geração de hoje, eles não sabem, não sei. Né? Amanhã eu penso nisso. Né? Tem um sentido para a vida, né? Então, daqui a pouco vai ser muito fácil dominar esse povo. Uma questão de propósito, né? Não, Deus, ele colocou essa missão na minha vida, eu devo fazer isso. Você vê que muitas pessoas têm uma vida sem propósito. É como se fosse você viver um dia atrás do outro, mas você não sabe qual é o que Deus, qual a missão que Deus te deu, o que você deve fazer. Muitas pessoas vivem uma vida assim, só acorda, come, dorme, volta de novo. O que eu vejo na minha galera, pelo menos que eu lidero, tem esses assim que não sei e tal, mas tem aqueles que quer 10 coisas ao mesmo tempo. É outro. E todo dia ele quer, um dia ele quer ser médico, outro dia ele quer ser astronauta, no outro dia ele quer ser bombeiro, outro dia ele quer ser jogador, no outro dia ele quer ser youtuber, entendeu? É bem assim. É meio sem, né? Mas, dependendo da idade, pode não parecer, mas tá normal. Até ele definir, né? Mas se passar da idade, se for uma coisa muito lá pros 30, já tá meio complicado. Tá complicado, Tipo, tá indeciso, né? Ele tá indeciso aí, os boys, o que fazer, né? Deixa eu perguntar, eu tava lembrando. A gente tem no nosso grupo de amizade, nós temos ainda, só não tem tanto contato hoje. 2 jovens que divergiam muito em opinião, embora eles tenham sido criados na mesma raiz pentecostal, vamos dizer assim, sobre esses assuntos da mente. Sim. Dizia que isso é besteira, que é um tabu que existe, né, bem antigo, e eu acho que até hoje ainda tem gente que pensa assim, tanto que esse jovem ainda pensa dessa forma, eu acho. Besteira. Se você tá com problema de mental, vá orar, vá, né, a jejuar, vá orar, isso é ação do inimigo, isso que lá. E o outro já defendia que não, você tem que procurar um tratamento e procurar um psicólogo, uma ajuda clínica e tal. E os dois tanto cresceram, obviamente cada um na sua igreja, mas na mesma raiz, né? Os dois eram de raiz pentecostal. E defendiam, sim, veementemente. Com veemência. Com veemência. E, segundo eles, alicerçado na palavra, assim, você tem que cuidar de sua mente e tal. O outro, não. Problema na mente, amigo, isso é espírito. Vá orar, vai... ainda existe, assim, nós temos esse exemplo, acho que eu não vou citar nomes aqui, mas... Por favor. já sabe do que eu tô falando. Temos esse exemplo, mas acho que nosso mente não vê tanto isso. Mas é um tabu ainda que existe isso, que problemas mentais não, problemas da mente ou psicológicos é besteira, você tem que orar que passa. Sim, existe, e não só no meio evangélico, tá? Isso existe até se você for um pouquinho mais para a geração passada, né? No meio de uma família comum, uma família normal, seja qual for a religião dessa família, você vai ver os mais velhos dizendo que isso é besteira. Tem uns que dizem que isso é falta de disciplina, né? Tem outros que dizem, é porque botou mau costume nesse menino. E às vezes o menino, ele tem uma dificuldade, né? No sistema dele, toda a família tem que ser assim. Mas ele é fora da caixinha. E aí, por quê? Que ele é assim, ele é um preguiçoso, ele é não sei o quê. E às vezes o menino nunca foi avaliado por ninguém e tem sofrido, tem trazido prejuízo para a vida dele, até para a questão cognitiva e tudo, porque ele tem um leve grau de autismo, digamos assim. Ou então ele tem um TDAH, ou então ele tem... E não foi diagnosticado. Outra coisa, hoje todo mundo quer ter alguma coisa, né? Já é outro tabu, já é outra história. Todo mundo quer ir no Google e dizer, eu acho que eu tenho isso, por causa disso. Eu já dou um conselho. A ciência, ela tem se desenvolvido, claro, em tudo. Se você for até para tratar o seu estômago antes, você vai orar. Você tem fé aí para orar, né? Tem para pedir a Deus uma cura. Deus pode curar qualquer coisa. Deus pode fazer uma pessoa voltar a andar. Isso é verdadeiro.
nós temos vários testemunhos, inclusive dessa última escola missionária agora, de pessoas que foram curadas, pessoas que não escutavam. Então, quem somos nós para, né, ou a ciência, para dizer que não? Isso é verdade, isso acontece até hoje, porque Deus é o mesmo. Mas isso não quer dizer que Deus também não vai operar através de uma cirurgia na sua coluna. Né? Tem pessoas que às vezes nem tem como pagar aquela cirurgia e Deus provê para que aconteça aquela cirurgia, não é isso? Um transplante, algo assim, né? Deus pode fazer como Ele quiser. Do mesmo jeito é a questão de saúde mental. Só que é como a Bíblia diz, meu povo padece por falta de conhecimento. Então, hoje o conhecimento está mais vasto, né? Está melhor, mas ainda existe muito. E isso é em todos os contextos, inclusive no nosso meio. No nosso meio, é difícil vamos voltar para a questão de liderança, é difícil até para um líder assumir que ele está doente. Por quê? Porque as pessoas vão achar que ele é fraco, né? Ou então vão criticar, às vezes ele até nem liga para isso. Às vezes ele nem se importa se as pessoas vão achar que ele está certo, está errado, se é pecado, se não é, mas porque vai ter esses tabus, né? Mas ele para e pensa, mas aí, se eu for cuidar disso aqui agora, vou deixar para amanhã, porque senão eu vou ter que parar. E ele não tem aquele pulso firme para parar. Então, são coisas que não são... A questão mental, ela não é tão nítida como a física, né? Você consegue, no físico, parar porque sua perna não quer mais que você ande. Vai dar aquela dor e você não vai conseguir se movimentar. A coluna paralisa você. Mas a questão mental, não. Tem até que tem situações que aí já é tão grave que o mental acaba tendo uma consequência no físico, né? Isso. Né? Que às vezes começa a cair cabelo e... Vixe, tem alguma coisa errada aí acontecendo. Mas é algo mental, que ali o seu corpo tá ali clamando, dando sinais de que precisa ser resolvido, né? E às vezes a pessoa vai pro médico, né? E o médico diz assim, isso é ansiedade. Aí a pessoa fala, mas como é que pode? Passei esse tempo todinho aqui, vai pro médico dizer que é ansiedade. Fica frustrado, né? Fica frustrado, né? Mas às vezes a doença psicossomática veio junto com essa ansiedade. Só que eu sempre digo assim, por exemplo, questão de memória. Você botou o negócio lá na geladeira, né? A garrafa da cafeteira. Nunca mais você vai esquecer disso. Cheio de café. Então, a sua memória de longo prazo armazenou... Opa, tem alguma coisa muito difícil aqui comigo acontecendo. Eu acho que eu tenho que ir para o médico. Examina a B12, eu digo a todo mundo, porque a B12 dá uma baixazinha, já vem uma perdazinha cognitiva, de memória, né? Tá tudo ok com a B12? Então, diminui um pouco tela, dá aquele descanso de verdade, vê se tá dormindo bem. Pronto, são sinais que a gente não percebe. E as lideranças muito menos. Falando nisso, já aproveitando aqui, você já pode até continuar. Existem sinais que o líder está chegando nessa exaustão, assim? Sim. Ou que ele está passando por uma dificuldade? Sim, ele pode perceber, né? Eu dou essa sugestão para alguns que conseguem conversar, que conseguem compartilhar. Inclusive, tem algo muito sério para se falar aqui, é que às vezes o líder não compartilha não porque ele é orgulhoso, mas que ele não sabe como é que essa questão vai chegar até as pessoas e como é que ele vai ser acolhido ou não, ou rejeitado, né? Então, uma questão que você falou que é muito importante, esses sinais. Como é que eu percebo esses sinais? De esgotamento, por exemplo. E é importante perceber e cuidar. Não só perceber, eu estou entendendo que eu estou assim e não vá atrás, né? Então, de esgotamento, você vai ter uma fadiga excessiva. Não quer dizer que toda fadiga seja um esgotamento mental. Não, que vai levar para um estresse, uma ansiedade, não. Mas é uma coisa que está atrapalhando e trazendo prejuízo já para o seu cotidiano. Então, é observável. Anota lá para levar para algum profissional, tá certo? E aí você tem outro sinal importante. Eu não durmo bem já faz algum tempo. Mesmo que eu esteja no meu final de semana, no meu feriadão, eu acordo várias noites, né? Mas você está acordando por quê? Porque você tem que usar o banheiro? Ou você está acordando porque simplesmente, às vezes você não vai nem usar o banheiro, mas acordou para virar de lado. O que é que está acontecendo? Tem que ver o que é que está acontecendo com você. Você foi dormir pensando em quê? Você acordou pensando naquilo. Tem coisas que escravizam você pela mente, né? Tem, por exemplo, vamos dar um exemplo básico aqui.
Um compromisso que você tem que vai vencer daqui a 2 dias é altíssimo e você ainda não está com todo o recurso lá. Se isso está te consumindo há mais de 6 meses e você não consegue nem reagir diante disso, nem pensar em possibilidades, não, você paralisa tudo. E você não era essa pessoa que paralisava diante de um problema, então já é observável. Outra coisa, explosão. Tem sinais que as pessoas não percebem. Explosão de humor. Às vezes a pessoa está bem eufórica e às vezes a pessoa está bem... E às vezes ele está com raiva de todo mundo e de todos sem nada. E ele é o último a perceber isso. E sem querer ele joga a raiva na pessoa que foi resolver o negócio para ele e não conseguiu resolver. Mas rapaz, não tem jeito não. Se eu não estiver lá, entendeu? E aquela alteração constante de humor que às vezes não é uma bipolaridade, mas é um esgotamento. Então, tem sinais que eles têm... É muito importante você falar, é muito importante ser percebido e assumido. Porque se tem uma coisa que Jesus assumiu lá no Getsemane, foi que a alma dele estava angustiada até a morte. Ele disse algo ali que, se fosse eu e você escutando, no mínimo a gente ia ligar para alguém, né? Dizer, ei, vem para cá que Jesus está falando de morte. Será que ele está querendo? Será que é isso mesmo? Né? Você ia pensar logo... Uma amiga sua dissesse para você, minha alma está angustiada até a morte. Você ia pensar em quê? Ligar para a mãe, ligar para o marido dela, para dizer o quê? Cuidado com ela. Pode ser que queira cometer um suicídio. Suicídio, é isso que eu dizer. Não é isso? Então, são coisas que você para pensar, poxa, Jesus, o homem, ele disse a fraqueza dele. Um sinal muito importante para uma liderança. Se essa liderança não quer demonstrar fraqueza alguma, tem um problema lá. E grave. E grave. Ele corre grande risco de não sustentar isso durante 5 anos para frente e começar a estourar coisas. Sim, entendi. Não só dentro da igreja, não só no ambiente de trabalho, na casa, na família. E depois ele está cheio de trapos para poder juntar. Entendeu? Então, tem coisas que são o inverso. É mais fácil a gente perceber alguém triste, cabisbaixo, né? Alguém assim, sem vontade de comer, sem vontade de se envolver. Outro sinal. Às vezes o líder está lá dando tudo dele, mas ele não quer envolvimento. Não, como assim? Ele está no meio da igreja, falando com todo mundo, abraçando, apertando a mão, mas ele não quer envolvimento íntimo com ninguém. Alguma coisa ele tem medo. Ou alguma coisa tipo, eu acho que pode ser questão de confiança. Pode ser uma pessoa que, sei lá, em algum momento ele confiou muito naquela pessoa. Aí aquela pessoa vai lá, fez uma trairagem, né, digamos assim. E aí já pode ser uma consequência. Não, confiei nessa pessoa. Essa pessoa fez isso comigo. Agora, a partir de hoje, eu vou ficar agora na minha. É mais seguro. Tem pessoas que acontece também, né? Isso. De pessoas assim, de alguma traição, algum ocorrido que aconteceu, aí agora eu não vou confiar mais em ninguém. Isso se chama transtorno do estresse pós-traumático. Olha aí. Tá vendo? Tinha um nome para isso, mano. Entendeu? Quando você tem algo que te causou um trauma, um grande dano, e isso muda a sua personalidade, sua forma de ser, seu estágio, você pode até passar 1, 2 anos durante um tempo com esse trauma, mas não viver nele. Viver nele já não é saudável. Isso vai mudar você de ponta cabeça, digamos assim. Isso vai mudar as coisas como você faz, a forma... Você vai viver naquela tensão. De uma hora eu sou uma pessoa aqui, outra hora eu sou outra pessoa aqui. E aí eu mantenho esse social, ninguém chega perto de mim, eu chego perto de todo mundo, eu entro na intimidade da casa dele, na sua intimidade, mas na minha ninguém entra, porque eu tenho medo, entendeu? Esse exemplo que você deu foi maravilhoso. E isso pode acontecer com líderes e com qualquer pessoa. Todos estão sujeitos. Né? Essa questão da depressão que você trouxe, por exemplo, ela começa com pequenos pontos. E o isolamento social, às vezes você olha para aquela pessoa, você diz, meu Deus, esse daqui é o cara. Ele é altamente comunicativo. Mas, quando você olha, ele é comunicativo com plateias. Ele é comunicativo com palestras, aulas que ele dá, que ele projeta, até aqui nas redes sociais, mas ele não tem nada de comunicação íntima. Ele não tem relacionamento interpessoal. Então, essa pessoa tem problema. E, às vezes, ela não está percebendo. Mas um dia
vai acontecer alguma coisa que vai chamar a atenção não só dele, mas de todos, né? Até porque Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, ele não quer que a gente ganhe o mundo inteiro e perca a nossa alma, né? Verdade. Achei interessante que você falou dos contrários, né? A gente geralmente foca nas pessoas que estão ali cabisbaixo e tal, mas às vezes a pessoa que está comunicativa, ela está também passando por um problema. E eu lembrei de um vídeo de um ex-jogador de futebol. Hoje ele, no tempo ele não era crente, mas hoje ele é crente, ele falando justamente isso aí. Que ele passou por depressão, só que a depressão dele não era tristeza. Ele, na verdade, ele queria o tempo todo estar com pessoas. Ele não queria estar sozinho. Então, até para dormir, ele não gostava de dormir. Ele dormia pouco. Então, o máximo de tempo que ele pudesse estar passando com alguém, ele estava. Ele dormia 3 horas por dia, assim, para depois ir treinar. E não conseguia render bem fisicamente, né? Porque ele não tinha descanso físico para ele. Porque ele tinha medo de ficar sozinho. Eu achei interessante essa... E tudo tem que ser avaliado, né? Cada caso clínico, cada estágio de cada pessoa tem que ser avaliado. Eu costumo dizer que a gente tem, eu brinco com isso, né? Uma fala minha, né? Não é da ciência. Eu brinco assim, você é igual um chipzinho que você tem, você se atualiza a cada 6 meses. Então, tem alguns exames psicológicos, por exemplo, que tem que ser feito. Por exemplo, para quem tem porte de arma, por que tem que ser feito de tanto tempo? Porque a pessoa ela vai ter, de acordo com o ambiente, com o contexto cultural que ela vive, de acordo com o que ela está passando no momento, ela vai ter alterações, então, em seus exames. Vai trazer coisas assim, desde uma violência até uma exaustão. Então, como ele falou aqui, por exemplo, tem coisas que não são perceptíveis. Como é que você vai perceber que uma pessoa, e acontece às vezes nos jornais, sai muito, né? Fulano de tal era tão feliz e cometeu um suicídio, né? E ninguém percebeu dentro de casa, né? Como é que ele se suicidou? Ninguém percebeu, ninguém está escondendo por trás de uma figura ali que tem uma autenticidade, uma certa autenticidade, que tem uma alegria, né? Que às vezes é o cara que faz todo mundo rir o tempo todo. Não quer dizer que todo mundo é assim, tá? Mas tem casos isolados que traz isso, que traz essas questões. É por isso que eu digo, não existe um padrão, né, para aquela questão do que eu falei, né, do transtorno do estresse pós-traumático. É acontecido muito com pessoas que vêm de pós-guerra, né? É muito fácil encontrar em policiais, mas é fácil encontrar uma pessoa comum, que não tem um trabalho como esse, né? No pessoal da área da saúde e inclusive em pastores, como você trouxe aquele exemplo. Então, no caso desse aqui que ele falou, né, da pessoa ter depressão e não sabia ninguém que ele tinha, porque ele tinha essa questão de querer ficar com todo mundo o tempo todo, por trás dessa depressão tem outra coisa. É tanto que ele tem uma fobia aí incluída, se for avaliada, se for estudada, pode ter essa possibilidade. Eu não posso falar com todas as letras porque não estou avaliando ele. Mas pode vir por trás disso uma fobia social, uma fobia de isolamento, né? Como assim que ele quer estar com todo mundo o tempo todo? Medo de ficar sozinho. Por que ele tem medo de ficar sozinho? O que é que aconteceu? Alguma coisa aconteceu para ele ter esse medo, né? Então, voltando para cá, né, para o roteiro, eu espero que esteja ajudando, né? Porque, assim, a ideia, a intenção que eu tenho hoje de trazer as respostas de forma simples é justamente para que nós, como igreja, possamos ser aquilo que fomos chamados para ser, né? Ser amável, ser acolhedor, menos julgador, né? De fato, entender que eu também posso um dia estar naquele contexto, né? Eu posso, o cara que é ortopedista, ele pode quebrar a perna dele, em 3 partes ficar sem perna, né? Nem cirurgia resolveu o caso, não é verdade? Então, qualquer pessoa está sujeita, né? Mas em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. E eu creio que o que Deus quer nos ensinar com isso, principalmente dentro da nossa geração, tantas doenças, né? Quanto mais a tecnologia avança, a ciência avança, mais doenças tem acometido, né, a geração. E a gente para pensar, meu Deus, é tanta coisa, que até o DSM-5, que é o manual, né, estatístico de diagnóstico dos psiquiatras, ele já foi atualizado de novo, ele é constantemente... Cada dia vai passar, cada ano bota uma página, né? E saúde mental, gente, é um tempo que, assim...
nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos dar atenção a isso. Eu acredito que até para evangelizar, para discipular alguém, a gente tem que entender um pouquinho. Você falou a palavra que eu estava esperando aí. Discipulado. A gente sabe que é um dos pilares da nossa fé, né? O discipulado. É uma ferramenta que a gente pode utilizar para nós, que nós geralmente tentamos buscar fazer com que no meu caso, o jovem que eu lidero, ele faça isso entre eles. Sempre está incentivando, inclusive é um dos pilares da doutrina da nossa igreja, é isso, né? Entre eles é o discipulado. Então a gente sempre está incentivando o jovem, vocês têm que fazer discipulado. Mas aí às vezes nós temos um pouco mais de dificuldade de estar fazendo isso aí. É uma ferramenta que a gente pode estar utilizando para combater essa exaustão que passamos. Tá vendo aí, ó, ele falando? Ele é um líder que, tipo, orienta os seus liderados. Eu confesso que mas, eu assim, mesmo fazer é difícil. Sim. Sim, você pode, dependendo de como você está usando essa forma de discipulado, é uma ferramenta assim, por exemplo, rede de apoio. Discipulado cai dentro da rede de apoio, porque a pessoa que é seu discipulador, né, ou seu discípulo, é alguém que você está em contato direto. Então, gera uma certa intimidade, vai depender dos dois para gerar essa certa intimidade, né? Se você vai dar abertura para isso ou não, se você é quem está liderando, é quem está discipulando, se você vai dar abertura para ele, ser de fato um amigo, mais um amigo, ou se você vai deixar só naquele nível de aprendizagem, né? E aí, quando é uma coisa que eu falo, eu creio que é saudável essa questão de buscar vários tipos de relações sociais, porque quando você fecha num círculo só, num ciclo aqui de amigos mais íntimos que tem um denominador em comum, gostam de futebol, então esse aqui é esses que eu quero me associar. Mas aí você vai para uma área, você começa a conhecer pessoas que o cara, assim, é expert em tecnologia. Eu não sei nada de tecnologia. Deixa rolar, vai lá, você vai descobrir novas habilidades, talvez que você não tenha. Então, trazendo esse exemplo para dentro desse contexto que você falou, é sim uma ferramenta, mas se ela for bem utilizada. E se você der acesso a isso, tanto você como a pessoa que está sendo discipulada. Se não tiver acesso, passa para o próximo. Às vezes você não vai criar não vai dar aquela, né, forçada na situação, porque eu quero agora de todo mundo ser amigo aqui. Não, você vai ter que, aquela coisa natural, deixar acontecer. Jesus, volto para Jesus. Jesus tinha aqueles 12 discípulos mais próximos, que eu digo que eram os trabalhosos, né? Era a nossa cara, a cara da igreja. Jesus tinha os discípulos mais próximos. Mas tinha aqueles vários outros discípulos que estavam sempre por ali também, né? E tinha as pessoas que tinham afeição, afinidade, e tinha as pessoas que não, né? Que iam por curiosidade, outros porque só queriam aprender mais sobre fé. E tinha aqueles que não se satisfazia com o pouco e queria ser aquele amigo mais chegado que um irmão. Então, aí já parte para uma outra questão. Até que ponto esse discipulado te faz bem? Se está fazendo bem, se é gostoso, continua dando acesso, né? Se é saudável, continua dando acesso. Agora, se não é, se está te causando dano no tipo, eu tenho que sair de casa toda hora esse dia, porque eu tenho que... Está ficando cansativo, então você já está levando um peso que não era para você estar levando, né? E aí, por que você não para? Por que você não passa para outra pessoa fazer, já que você está levando essa questão como um peso, né? Entendi, porque muitas vezes você usa o discipulado como assim, o discipulado é algo que tem que, digamos assim, tem que ser feito. Então, eu vou fazer aquilo ali porque, enfim, é orientado que tem que ser. Então, eu vou fazer só por fazer, por cumprir, tipo cumprir tabela. Isso. E não é algo prazeroso. Então, se aquele discipulado não está sendo legal para ambas as partes, então tem alguma coisa errada. Às vezes tem que ser feita uma mudança, né? Tá fazendo um discipulado eu e Marcos aqui. Tá sendo legal para mim, mas para Marcos não tá sendo muito legal, não sei.
E aí, talvez ele fazendo com o meu irmão aqui, Ilcinho, flua, né? O negócio flua. Assistindo o jogo de São Paulo. Exato. Pipoquinha e tal. Quinta-feira tem. Vendo o Flamengo ganhar, né? Do São Paulo de novo, ó. né? Mas assim, não queria tocar nesse ponto. Vamos Mas puxar voltando, o histórico. né? Mas tem que ser algo prazeroso, né? Tudo Não seja um peso, assim. que não seja um peso, né? E aí, quando eu falo em peso, é uma coisa que está sendo constantemente, né? Porque de vez em quando vai ser pesado mesmo, vai ser cansativo alguma coisa que você vai fazer. Mas veja bem, vocês estão aqui no podcast, mas todos vocês gostam de vir para cá. Até naquele dia que seja um tom legal, né? Que tá cansado, né? Pra um dia puxado. Não é verdade? Assim, eu confesso que nos momentos que eu tava lá tava tendo aula e os meninos estavam aqui combinando de fazer o podcast aqui, a minha vontade era de vir. Mas, enfim, não podia. Mas, assim, quando eu posso, eu sinto o maior prazer. Às vezes, assim, tem muitos casos que você não quer ir, poxa, eu não quero ir pro culto. Dá essa, ficar em casa, assistir aqui online, aqui, botar no YouTube, né? Agora toda tecnologia, né? Na live. Vou ficar aqui em casa mesmo assistindo. Mas aí bate aquela, não, vou ir pro culto. Aí quando você vai pro culto, é algo prazeroso, você vê os irmãos e faz bem pra você. Aí você pensa, né? Poxa, se eu estivesse em casa lá, não ia ser a mesma coisa de estar aqui com os meus irmãos. Então, acontece. Isso. A gente tá falando muito assim de nós fazermos o autoexame, né? Sim. Nós como líderes, enquanto líderes, fazemos esse autoexame. Mas a igreja tem algo que ela pode fazer pelo líder? Sim, com certeza. Né? Muita coisa a igreja pode e deve fazer. Uma das coisas, por exemplo, essa igreja ela tem consciência de que é importante essas questões de descanso dessa liderança, essa questão de eu perceber que hoje ele não está bem, né? Eu como igreja poder chegar junto e tá tudo bem, e mesmo que ele diga que tá bem, como todo brasileiro, eu vi que tá bem, mas eu gostaria de trazer isso aqui para sua família, né? Eu lembrei de vocês, eu vou estar essa semana orando por vocês, tem alguma coisa que eu possa ajudar, eu queria visitar, eu queria fazer, enfim, tem N coisas que a igreja pode fazer, inclusive diminuir até as visitas, né? Porque às vezes a liderança fica sobrecarregada de tanta visita, de tanta pergunta, de tanto porque o pastor não falou comigo, porque passou e não falou comigo, né? Coitado do pastor. Ainda mais se for distraído, né? Que tem alguns que são mais distraídos. E quando um é cego do olho? Não diga isso não. Tem um que ele é cego do olho e o outro é... E o outro é meio 50%. Um olho é cego, o outro é 50%. Aí passa na frente, pô, o pastor nem falou comigo. Meu irmão, ele veja a coisa com mais cuidado. Vai. E a igreja também entender que o pastor não é um super ser, né? E ele tem que entender isso. Se ele está passando essa mensagem que ele é essa pessoa que está lá, tem que estar lá 100%, todo dia, toda hora, a hora que ele faltar, a igreja vai cobrar, né? E às vezes a cobrança não são agradáveis, né? São bem desagradáveis e sem nenhum pouco de compaixão. Mas ele perceber também quem foi que levou a igreja a fazer isso, né? Então, se ele está percebendo que está indo em uma velocidade que nem Deus pediu a ele, nem ele está dando conta, diminuir e ter essa humildade de dizer, olha, até para os liderados dele, estou precisando de um tempo, eu estou precisando... E o pastor está doente, o que é que está acontecendo? Não, aí a igreja chega e diz, pastor, nós entendemos que você precisa desse tempo. Apoiar, né? Vamos estar aqui, vamos estar fazendo o que for possível. Inclusive, vamos botar uma lista de pessoas para descansar. Depois do senhor, vai fulano de tal. Entendeu? Então, é necessário. Ainda mais assim, nesse contexto que nós temos, né? De uma igreja, às vezes, de um porte grande. Tem igreja pequenininha que tudo é o pastor, gente. Né? Vamos falar dessas igrejas, né? Que tudo lá é o pastor. Se a luz acabou, é o pastor que tem que dar conta. Se o som parou, é o pastor que tem que dar conta. O pastor é desde a mídia até... O porteiro da igreja, o diácono, né? Que está lá na igreja. É o porteiro, faz pega o dízimo, né? Tudo. Toca no louvor, toca. Dá a mensagem, fecha a igreja. Isso. E aí, volta para a questão missionária. Às vezes é um
pastor que está fazendo uma plantação, né? É. E aí ele precisa de apoio, assim como Paulo teve, ele teve apoio de várias pessoas. Então, chegar junto, não querer estar só nos momentos em que tem os eventos, né? Essa cultura, somos nós nos discipulados que levamos. Você lembra do seu discipulado? Você lembra como era antigamente, né? Tinha pessoas que aceitavam Jesus, hoje, amanhã já estava evangelizando, né? Por quê? Porque ela entendia que ela precisava dar de graça o que ela recebeu. E aquele amor queimava dentro do coração, né? E hoje em dia, às vezes, a gente vê que é uma dificuldade para levar o pessoal para as ruas, né? Para derramar esse amor. Às vezes está faltando isso. Às vezes a igreja está adoecida porque todo mundo está fazendo uma coisa só, né? E nem todo mundo nasceu para fazer só aquilo, né? Tem pessoas que são eu digo que são multitarefas de Deus, né? Esses são os missionários da igreja. Eles não conseguem ficar parados. Fulano de tal faz muita coisa, aí o povo vai e reclama. Deixa o cara fazer muita coisa, ele está sendo feliz nisso. Agora, se estiver afetando, aí sim, aí está na hora de parar. Aí o cara que não é para fazer muita coisa, quer fazer muita coisa e adoece. Aí já tem que pensar, conversar com ele, olha, você sei que você serviu muita coisa, mas e aí? Dentre o que você serviu, conversando com Deus, qual é a área que você conversando com Deus, intimidade com Deus, acha que foi chamado? Porque aí, às vezes, quer dar conta de muita coisa, conta de tudo, e aí aquilo que você foi chamado para fazer, você está entregando de má qualidade porque está querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo. Isso. Então, também tem que ver e se pensar nisso aí, né? É outro ponto. Então, voltando para a sua pergunta, vou mais fundo um pouquinho, que eu fui leve, né? Uhum. Mas a igreja, por exemplo, assim como ela tem investido em estrutura, ela deve investir em cuidados com os seus líderes e pastores. Investir em pessoal, né? Isso. Isso é melhor do que investir em estrutura. Porque a estrutura pode se mudar a qualquer hora. Mas a pessoa, pode ser que um dia ela não esteja mais lá. Vamos falar mais fundo? Os infartos que têm acontecido. Não que todo infarto pode ser um problema, né, tão sério que trouxe uma questão psicossomática, né? Não. Mas pode ter sido uma veia que entupiu, pode ser má alimentação, pode. Mas a maioria dos infartos que têm sido diagnosticados foi por uma questão emocional, recentemente. As estatísticas também voltam a mostrar isso, dados do ano passado. AVC, né? E várias outras coisas. Justamente porque estamos voltando para esse ponto. Nós precisamos ser simples. Às vezes a simplicidade da coisa é melhor do que aquela coisa mais, né? Você ser você ficar à vontade do jeito que você está aqui, tá à vontade também lá na roda de conversa dos amigos da igreja, né? E não porque eu sou líder, eu não vou falar muito sobre isso. Não. Tem gente que chega, você percebe que ele é mecânico. Parece que ele usa uma face para falar com determinadas pessoas, outra para falar com determinadas pessoas. Isso é cansativo, isso é exaustivo, você tem que ser natural. Deus lhe chamou na sua essência, né? E por que você está botando peso numa coisa? Se você fala aqui naturalmente, por que você não fala ali também naturalmente, né? Então, às vezes, somos nós que estamos trazendo o fardo pesado, porque o que Jesus nos deu é leve, né? Então, vamos simplificar mais, vamos olhar mais aos olhos de Cristo, colocar os olhos nele, e não o modelo seu que tá em alta agora. Não, o modelo tem que ser aquele que Deus deu para fulano de tal, aquele que Deus deu para a igreja X, aquele que Deus deu para a igreja Y. Isso é o saudável. Isso faz a gente passar por menos problema, né? E outro ponto é a rede de apoio que a igreja pode dar, o investimento nisso, pessoas acordarem, pessoas que são mais proativas, acordarem para botar essa coisa para funcionar. Mas lá na igreja não tem tempo para isso, não tem dinheiro, não tem verba para isso. Se junta, se reúne com quem é da área, o que é que a gente pode fazer aqui? Né? O que é que a gente pode promover? Começa a promover para a liderança da igreja um final de semana, não sei o quê, algo diferente. Né? Entendi. Assim, ter uma rede de apoio, né, que ajude aquela liderança, mas também tá ali, digamos assim, se eu amo aquela pessoa, então vou fazer de tudo para poder agradar aquela pessoa, né? Vou agradá-la. Então, assim, não
tem a questão de você usar o seu tempo, né, para estar conversando com aquela pessoa, mas também você pode estar ajudando de forma financeira, digamos assim, para poder, você, meu pastor, eu vejo que você está aqui cuidando, vou me juntar aqui com os irmãos, vou pagar aqui um final de semana aqui com você e sua família aí, para você ficar tranquilo. Isso aí é um gesto de amor, né? É um outro gesto de amor, desde que não afogue vocês, mas é um outro gesto de amor. Não, claro, que seja... Eu acho que importante. Por isso que eu acho que a supervisão do GA podia fazer isso também. Para com os facilitadores. Quando eu falei isso, eu vi o senhor deu assim, eu acho que ele... Mas isso são coisas importantes, eu já vi acontecer e que dá super certo. Às vezes um final de semana descansa mesmo, faz aquela família descansar. Mas são esses pontos, sabe? Palestras também, será? Palestras, conscientização. Não adianta cuidar só da liderança. Para cuidar da liderança, você tem que ter um corpo que compreenda e entenda que isso é importante. É igual a pessoa vai querer que aquela igreja invista em missões, por exemplo. Mas nunca trabalhou nada sobre missões naquela igreja. O pessoal vai perguntar o que é missões, hein? O novo convertido chegou hoje na igreja. Sim. E o novo convertido que chegou há 1 ano na igreja. Os dois, vamos supor que desde o primeiro ao que tem 1 ano de conversão, entendeu qual é o propósito dele, o que é missão, o que é isso, o que é aquilo, batismo pelo Espírito Santo, tudo, né? Batismo nas águas, se a igreja crê, não crê, casamento, porque tem que casar, porque não pode ficar só junto, tudo isso ele entendeu. E aí, só não falou de missões. Aí essa igreja amanhã vai investir em missões. Aí quer que todo mundo colabore. Entendi. Com um final de semana só. Todo mundo colabore. Poucos vão colaborar. Porque não teve uma consciência em cima disso. Não teve uma explicação, um estudo, não teve palestras, pregações, um treinamento. Certo? Do mesmo jeito é sobre isso, saúde mental. É importante ser falado para que as pessoas entendam o que é. Inclusive, tem pessoas adoecidas sentadas no banco, né? E que não deixam ninguém cuidar delas. E que são problemas para a igreja. Tem pessoas cuidando de outras pessoas e a Bíblia diz assim, não seja pedra de tropeço para ninguém. E isso não é só para escândalos. Tem pessoas que são tão amargas que elas conseguem expulsar as pessoas da igreja com a sua forma de tratar. E quando você vai ver, é uma pessoa que está adoecida. É uma pessoa que foi muito maltratada, que não aprendeu o beabá de ser cordial, de entender o outro, de dar voz ao outro, de falar menos naquela situação, de ouvir mais, entendeu? Então, são coisas que aí vai parar no gabinete, sem necessidade. Porque ali na porta da igreja, a irmã fulana feriu o irmão fulano. E era a irmã do discipulado, vamos supor. Olha que coisa, né? E aí, quando a gente vai ver, tem um monte de, como você falou, um monte de gente ferida, tratando de feridos. Primeiro, se sua ferida estiver sangrando muito, uma hora, aqui no seu braço, uma hora ele vai paralisar, né? Então, é importante, sim, cuidar das nossas feridas, entender que nós não somos super ser. Vai ter uma hora que a Alessandra vai estar ferida, mas isso é tratável. Sim. É ruim quando a ferida apodrece, eu deixo ela lá, e vai ter que amputar aquela perna. Aí isso é um problema, né? E a igreja, como corpo, tem que entender que não é porque aquela pessoa está na posição de liderança que ela não vai estar mal, né? Aí que está o nosso papel de estar, né, suportando e cuidando dos nossos líderes, né? Da nossa liderança, de quem está ali de frente, né? Batalhão ali de frente. Essa semana eu escutei de uma psicóloga amiga, e também evangélica, que ela disse assim, que ela riu com essa situação. Ela estava no consultório atendendo alguém, mas não, claro que não pode falar o nome das pessoas, né, sigilo, e eu nem sei quem é realmente. E aí ela disse assim, e eu parei, teve um momento que eu parei, e aquela pessoa olhou para mim e eu disse assim, vem cá. Aí puxei assim as cartelas de remédio que eu estou fazendo tratamento. Aí puxei, disse, você sabe para que serve esse? Aí ela, não. E esse aqui, sei. Aí ela, pronto, eu estou tomando esse e esse. Aí ela disse, eu estou tratando ansiedade em mim. Eu tenho um profissional de psiquiatra cuidando de mim e tenho uma psicóloga cuidando de mim, ela disse, né? Aí a menina começou a rir na cadeira, ela fez, e eu estou fazendo o que aqui?
Aí ela disse, não tem consciência, a mesma né? coisa se você for para o seu cardiologista e ele tiver um sopro no coração, um problema cardíaco. Ele está cuidando de você porque ele tem estudado para isso. E ele já cuidou de muitos e muitos, até cirurgias ele fez e deu tudo certo. Mas não quer dizer que ele não pode adoecer. Ela estava querendo dizer para a paciente dela, eu bolei de rir com ela, porque ela disse assim, eu estava querendo dizer para ela que ela ficasse tranquila, que o que ela tinha, ela podia achar que não era comum, mas que era comum. E que com alguns tratamentos poderia passar, né? Inclusive, o dessa profissional, ela disse que foi desenvolvido desde a infância, ela só descobriu depois. Olha só, ela é profissional da área, mas ela só veio descobrir depois de muitos anos, quando começou a trazer prejuízo para ela. E ela nunca trouxe prejuízo para ninguém, nem para a família dela, mas para ela trouxe. Aí, quando alguns sintomas começou a cometer problemas para ela, Sim. aí ela, peraí, preciso ir para os profissionais. E outra coisa que tem na psicologia, que eu vou usar para o pastoreio e para as lideranças, você não pode atender ninguém se você não estiver sendo assistido. Ou seja, se você está clinicando... É mesmo, você eu já ouvi falar disso aí. E você precisa ter um acompanhamento, né? Isso. Quem é psicólogo precisa ser acompanhado por um outro psicólogo, né? Isso. Eu já... E é importante que a gente cuide de uma rede de apoio também. De vez em quando a gente conversar com alguns colegas e ter aquelas, né? Por quê? Porque quem cuida de vidas tem que se cuidar. Então eu pergunto nessa mesa e pergunto para as pessoas, você cuida de alguém na sua vida? Todo mundo cuida. Seja de um pai, de um irmão, seja de uma esposa, seja de um liderado na igreja, numa escola, no ambiente de trabalho, todo mundo cuida de alguém. Mas fica a pergunta do podcast, né? Quem cuida de você? Né? Você está cuidando de muita gente. Quem é que está cuidando de você? Então, é importante a gente sair daqui pensando nisso. Né? Inclusive em atualizar a nossa lista de cuidados. Legal. Vamos partir aqui para os finalmente. Né? Eu acho que... Deu uma boa conversada aqui. Vou pedir que você deixe aí dicas, né? Falou sobre várias coisas, mas se você puder deixar dicas para quem está nos assistindo, ou quem vai nos assistir, né? Ou aquilo que você acha que, assim, você assistiu até agora, o guerreiro que ficou aí até esse momento, né? Qual é, tipo assim, a mensagem, meio que você pudesse resumir, né? De destacar de mais importante do que foi dito aqui. Eu vou trazer uma mensagem que me remeteu agora a uma live que eu fiz na pandemia, né? Que o nome da live era Cuidados Consigo, Cuidados com os Outros, né? Igual. Tem um igualzinho lá. Enquanto eu cuido de mim, eu cuido de alguém, né? Então, eu vou trazer esse versículo, né? Deus disse pra gente amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é saudável. Não é? Ele não vai deixar de ser Deus se eu e você não orar, não buscar, não ler a Bíblia. Isso é saudável. E pode até parecer muito, assim, contraditório, mas existem lideranças que estão ensinando a Bíblia e não estão estudando ela. Existem lideranças que estão incentivando a orar e não estão orando, né? Como orava, ou intensificando isso. E aí, nesse mesmo sentido, amar o próximo como a si mesmo. Então, primeiro se ame para poder amar alguém. Se você está amando mais alguém, se você está colocando alguém como superior a você, você tem que rever, porque em algum lugar isso vai falhar. Né? E lembrar que assim como você não cobra dos outros, tá tudo bem se alguém errar com você, você vai perdoar. Muitas pessoas não conseguem se perdoar. É verdade. Então, não faça essa cobrança excessiva que nem Deus está fazendo em cima de você. Isso é saudável. E para fechar, não brinque com sua vida, mas aproveite ela para viver plenamente a vontade de Deus. Porque Deus quer que nós possamos desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade. E muitas vezes a gente só está na agradável. Ele quer que a gente desfrute da vontade dele, que é completa. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, né? Então é isso. Cuide de tudo que você puder cuidar, mas cuide primeiro de você. Show, ótimo. Gostei dessa analogia. A gente só está na agradável, mas tem o restante daí pra gente apreciar e viver, né? E viver. Legal.
Alguma coisa ponderar, Nada colocar, a acrescentar, meu amigo. Nada a acrescentar. Foi top. Eu Agradeço. quero deixar um convite, né? Uhum. Nós temos aí o nosso site, né? Quem quiser depois entrar em contato. O editor, ele vai... Ó, coloca... Como não passa o de editor. mágica, vai aparecer. E vai sair um fogo assim, um foguinho em volta. Uma carruagem de fogo vai passar assim e vai aparecer aqui o fogos. O site. E orem por nós, né? Nós temos na... Você falou que tem um site? Qual é o site? Mesmo, desculpa. Interromper. Plenamente.net. Esse site é o de psicologia, né? Que eu faço ali também atendimentos. E tenho também minha Alessandra Belaguarda, meu Insta, que você pode entrar em contato comigo para agendar também palestras, né, sobre esse tema, para famílias, casais, jovens, tá? Nós trabalhamos com isso também na nossa agência missionária. Nós agendamos palestras e cursos, né, nessa área, voltado para esses cuidados que lá atrás, há 17 anos atrás, nós iniciamos falando de África, né? Descobrimos quanto é importante tratar desse assunto, né? E um outro projeto que vai vir aí, que estamos orando por isso, mas ainda não temos uma data específica, mas queremos fazer ainda esse ano um projeto voltado para líderes, né? Para cuidados com liderança e dentro dessa área da inteligência emocional. Tá bom? Legal. Porque dentro dessa área nós vamos usar ali tudo que a Bíblia tem para nós, né? E tudo que a ciência tem, mas também para desenvolvimento de novas habilidades. Às vezes você é um líder que não está desenvolvendo algumas coisas e você está triste por isso. Você está desanimado, digamos assim, devido a isso. Às vezes você está desenvolvendo tudo, mas não aquilo que o seu propósito de vida trouxe para você. Tem pessoas que têm habilidades escondidas e elas são em poucas coisas que a gente faz, que a gente avalia e que se autoavalia, né? Porque a inteligência emocional trabalha dentro dos 5 pilares, que é autoconsciência, né? Aquela questão que a gente falou aqui do autoexame, né? Traz essa autoconsciência, o autocontrole, o domínio próprio, né? E o domínio próprio não é só para mim uma explosão, um momento de explosão. O domínio próprio é para tudo, inclusive você ter disciplina de iniciar um projeto e terminar. Sim. Né? Você descobrir em você por que algumas coisas não estão acontecendo, né? E isso também ser lançado. E a outra coisa também é a empatia, que a gente traz o amor ao próximo, né? Até que ponto isso é saudável e até que ponto é ofensivo, né? Aí eu citei 2 exemplos básicos aqui, né? Quando alguém é superior a você, você tá amando mais essa pessoa do que a você mesmo? Sim, tipo, você tá indo para um extremo, não é isso? Para o extremo. Ou ao contrário. Tem gente que se ama tanto que não tem como amar alguém. Aí Né? tipo, fica um negócio egoísta, né? Eu acho que ele lembrou de mim. Ele lembrou de mim. O que foi, Mate? Não faz não. Deixa pra lá. E você ser um agente que possa não só, né, ajudar pessoas a se desenvolverem, mas que você possa ser feliz no que você faz, né? Tem muita gente fazendo muita coisa, mas não está feliz, não está realizado no que faz. Tem isso ainda, né? Você começa a abraçar tudo e pensa que você não está deixando desejar em um ou em tudo, né? Você não é um robô para fazer tudo com perfeição. E o foco principal do projeto é para que essa liderança aprenda, absorva isso, né, desenvolva isso dentro da sua igreja, para que a igreja fique saudável, nesse sentido de como a igreja acolher desde a porta da igreja até um aconselhamento mais profundo de um jovem que está precisando de um apoio espiritual e emocional. Porque se abriu com alguém, na igreja tem essas questões, né? Se abriu com alguém, está pedindo uma ajuda, um socorro, né? Uma questão de depressão, como lidar com isso, de suicídio, como lidar com isso. Então, são muitas coisas que nós estamos aí estudando, elaborando e vendo se tem uma equipe de apoio também de profissionais para nos ajudar. Mas o primeiro projeto é para trabalhar essa questão da gestão das emoções dentro da igreja. Que Deus abençoe, então, esse projeto ore por aí. mim. Oremos. Mais alguma coisa, Farinha? Não. Então, quero agradecer a Alessandra mais uma vez aí. Foi muito bom mesmo. Tenho certeza que Rodrigo, Wilson, eu tirei muita coisa aqui de aprendizado para mim. Agradecer a presença ali do esposo dela. Tá ali. O xará, Rodrigo aí também. Agradecer ao Rodrigo aí. Temos que marcar um outro episódio. Pessoal,
Quem não assistiu o episódio com o Rodrigo Bellaguarda, veja aí. Muitos testemunhos, a Tatá falando com ele aqui, né, nos bastidores aqui anteriormente. Vai vir o parte 2 aí. Meu amigo, tem que vir ligeiro, viu? Porque o parte 1 foi besta. Show. Então, mais uma vez, muito obrigado, Alessandra. Eu que agradeço, espero que possa ter ajudado com alguma coisa, Com né? certeza, com certeza. E que Deus nos ajude, né? Amém. A ser Cristo em nós, né? A esperança da glória. Amém. Obrigada, viu, gente? Amém. Deus abençoe aí. E eu agradeço a todo mundo que assistiu e ficou até agora conosco aí. E nos ajude, né, no nosso canal. Curta, compartilhe, comente. Importante. Publique aí, poste nos seus stories. Avise pros seus amigos aí que tem um podcast que não é só... não é só passar tempo na extensão de linguiça, tem traz assuntos do nosso cotidiano à luz da palavra, por isso. E eu tenho certeza que eles foram abençoados, então se você foi abençoado com esse vídeo, que eu tenho certeza que foi, né? Você compartilhe, né? Compartilhe a palavra. Né? Com a palavra. Valeu, galera, muito bom aí estar com vocês. Valeu. Falou.